Respeito e seriedade são essenciais para qualquer área da sua vida. Dentro do contexto familiar, nas negociações, nas amizades, se você não é levado a sério e nem tratado com o devido respeito, independente das brincadeiras ou distrações, então será sempre alguém subestimado e até sabotado pelas pessoas. Porque quem não se leva a sério não terá reputação, nem mesmo reconhecimento. Logo, quer aprender agora hábitos que, feitos de maneira constante, te trarão mais prestígio? Então vamos ao que interessa. Não fale, apenas mude. Tolos são aqueles que dizem o que farão. Primeiro, que estragam com todo o efeito surpresa. E segundo, que criam expectativas nas pessoas, gerando ainda mais pressão sobre seus ombros. E me diga, qual seria a estratégia? O que as pessoas têm a te oferecer quando você diz que é isso ou divulga que fará tal coisa? O que quer? Surpreendê-las? Se sentir melhor por alguns segundos? Alimentar o seu ego enquanto dificulta o seu plano? Até porque é uma lei natural. Aquilo que expressa, sem antes garantir, certamente terá mais dificuldades de conseguir. Seja por causa da inveja alheia, ou porque o universo passará a ir contra ti. E sei bem que a segunda opção pode parecer improvável. Mas quando você se enche de confiança excessiva e brinca com o seu destino, este pode muito bem te punir. E você sabe exatamente do que estou falando, porque provavelmente já se prejudicou e não encontrou explicações racionais para tal ocasião negativa. Enfim, mais uma vez te pergunto: o que as pessoas têm a te oferecer quando você expõe o que fará? E outra, não percebe também como age de maneira tão miserável e fraca, desesperado por atenção quando fala muito de si, só latindo como um cão desesperado, tentando impressionar com palavras, enquanto esquece da competência dos seus atos? É uma situação triste, devo dizer. Sendo assim, não caia nessa postura vazia. Se quer que algo ocorra, se deseja a conquista de tal circunstância, se planeja uma mudança individual, então faça e mude em total silêncio. Pois não só surpreenderá as pessoas da maneira certa, como também encontrará um rumo mais fácil por conta que ninguém esperava do seu potencial. Inclusive, quando as pessoas que te subestimavam, ou só não esperavam, visualizarem o que você garante sem se gabar, sendo discreto, isso gera mais respeito, dá mais valor à conquista que obteve. Atraia em vez de insistir. Vender é a arte de saber exatamente o que alguém precisa, ou criar a necessidade daquilo que vende. É uma influência, psicologia de criar uma urgência, um desejo na pessoa, fazendo com que ela pense que é um ótimo negócio e um ótimo produto. Não que você enganará, pois de fato garantirá a qualidade. Pois não só é importante ganhar um cliente, como principalmente mantê-lo, satisfeito, claro. Portanto, a insistência, a atitude de correr atrás em excesso só tende a desvalorizar o produto. Com uma postura invasiva ou considerada chata, você receberá um não antes mesmo de propor algo. Agora, caso de pouco em pouco demonstre o seu valor e utilidade, sabendo vender a sua imagem e causando boas impressões, para só então sugerir ou propor um acordo a alguém, aí sim você terá planejado o terreno antes de jogar. Ou seja, para atrair em silêncio você domina o que a pessoa quer, elabora as possíveis ocasiões e então se garante com paciência e autocontrole. Uma hora a pessoa te abordará, ou você topará com ela, já tendo mais abertura para se apresentar, já que as pessoas se atraem silenciosamente pelo indivíduo que, no silêncio em si, com pequenos gestos, demonstra ser o diferenciado. Seja o cuidado com que tem com aqueles que importa, seja sua comunicação e dicção,
seu conhecimento amplo ou suas ações cheias de qualidade e eficácia. Se causar uma boa impressão e manter com seu conhecimento e conduta, não haverá erros. Você irá atrair as pessoas certas para a sua direção certa. Apenas persista e tenha paciência. Mantenha um progresso constante. Ninguém vive do passado. Você pode ter sido ótimo há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, mas até aí o que você faz hoje? Qual é o seu potencial atual? Tem a mesma força? A mesma destreza? Se confortou ou se mantém no desconforto, treinando a sua capacidade de tolerar a pressão da vida? O ponto é, não é tão difícil conquistar, seja uma posse material ou uma reputação. Mas nada dura, principalmente se você se desleixar, se deixar o plano cair de nível, perdendo a força de vontade, ou caso persista em ser atrapalhado pelo próprio ponto fraco. E não estou aqui para julgar, você deve saber o que faz. Mas como garantir respeito, como fazer com que as pessoas te tratem do melhor jeito, se você em si falha consigo mesmo, de forma visível, expondo isso em sua cara melancólica e triste? Enfim, compreenda. Se há indisciplina ou falta de disposição, se esses comportamentos ficam estampados em seu rumo, em sua conduta, terá problema não só consigo mesmo, mas com a confiança e opinião daqueles que estão ao seu redor, dificultando o seu caminho por conta do seu desleixo. Saiba agradar, porém controlar. Se você for receptível demais e agradável em exagero, as pessoas se sentirão à vontade de pedir coisas para ti, sem respeitar se você pode ou não, já pedirão querendo que faça. Porque eventualmente, se você não controla relações e nem intimidades, as pessoas vão cair em cima e folgar para o seu lado. É um evento comum. Quando se sentem confortáveis demais contigo, a maioria passa a ser folgada. Mas se você agrada, é respeitoso, porém limita a relação, sabendo dizer não logo de início e mostrando para as pessoas que é um indivíduo ocupado e que exige limites, que corta a folga alheia, aí sim você será bom aos olhos dos outros. Porém não bonzinho, a ponto de tentarem se aproveitar. Respeitarão a sua cordialidade e não passarão dos limites que você definiu com seu jogo de mentalidade e atitude. Porém o que necessita disso é a atitude, é o ato de não temer dizer não e mostrar que para certas coisas não estará disponível e nem fará por ninguém. Se falam, porque fala também. Se um grupo de indivíduos do seu trabalho, no instante de descanso, gastam tempo falando mal do chefe, ou discutindo política, ou até comentando sobre assuntos polêmicos, pode até te dar uma certa vontade de comentar algo, de compartilhar a sua opinião também. Mas qual seria o sentido? E outra, se estão ali entregando o que pensam, revelando seus posicionamentos à toa ou brigando de forma totalmente tola, por que deveria entrar no meio? Só porque tem vontade de pertencer a um grupo? Porque sente vontade de falar o que pensa, pelo fato de brigar pela razão? No meio de atos como esses, você só faz papel de palhaço, se comprometendo sem objetivo algum e atraindo problemas só porque pensa de tal modo ou falou tais palavras que poderia muito bem ter mantido somente em sua consciência. Não reclame de injustiças, seja eficaz. Falar sobre os problemas da vida, isso milhares já fazem. Retrucar sobre a situação em que vive, ou falar demais sobre os infortúnios da vida, são atos que só te taxam como um chato, ou como um coitadinho, como alguém que reclama, mas é inútil, digno de pena. Até porque, se a sua primeira reação diante de um problema é se queixar, então você não tem preparo nem mentalidade para solucionar essa dificuldade. Pois primeiro, ninguém deve saber sobre os seus problemas pessoais. Aquilo que deve resolver individualmente, você resolve sem alarde, sem escândalo. E segundo, quando você reclama muito,
Define um caminho para aqueles que escutam. Define a direção em que devem prosseguir para te apunhalar bem aonde dói mais. Portanto, em vez de guiar as pessoas até o seu golpe fatal, fique quieto, intimide o problema, estude a dificuldade e pratique a solução. Apenas tenha posicionamento, mentalidade de ferro, em vez de se queixar como um tolo inútil. Presença limitada. Por que ir em tudo que é chamado? Qual seria o sentido de se tornar uma presença sempre? Alguém que está sempre disponível para os outros. Entretanto, conversando, compartilhando ideias e inspirando outras pessoas. Percebe que quando você interage demais, esquece de si mesmo? Quando se envolve muito, abandona o seu caminho individual? A realidade é que é ótimo interagir de vez em quando, conhecer mais, conectar ideias, ter reflexões diferentes a partir do contato com pessoas diferentes. Mas se você não investir bem na sua solitude, se não souber respeitar o seu espaço próprio e tempo único, como será alguém melhor? Como desenvolverá a sua própria personalidade e o próprio potencial? Sem contar que figurinha repetida não é valorizada, então ganhe mais valor na ausência, em vez de estar sempre presente e se tornar apenas mais um. Dia ruim, deixe no passado. Não contamine a sua mentalidade com as situações do dia ruim que já passou. Houve um estresse no dia anterior, tudo bem. Mas para que manter hoje esse mesmo estresse? Ocorreu uma intriga que já passou, então pronto, para que pensar sobre e manter a irritação em ti? E caso um plano tenha dado errado, não seria melhor refletir sobre um novo planejamento em vez de manter a frustração de ontem? Esse é o ponto. Se você vive acumulando frustrações e sentimentos ruins e não larga a ideia ruim da cabeça, então como terá a ideia boa dominando a sua consciência? Sem contar que isso influencia a sua atitude, o seu comportamento, o seu modo de agir e falar. Você expressará suas frustrações e mantendo o pessimismo do dia anterior. Esse pessimismo afetará e irá se acumular no dia atual. Com isso você perde desempenho, se torna desagradável e tira o próprio apoio, o próprio potencial de si. Selecione bem o seu tempo. Sêneca costumava dizer que nós pensamos não 2, mas 3 vezes antes de emprestar algum dinheiro a alguém. E normalmente não emprestamos. Porém, por que tomamos tanto cuidado ao compartilhar nossos recursos financeiros e nos desleixamos ao partilhar nosso tempo com os outros, mantendo-se em conversas indecentes e inúteis, situações desagradáveis, momentos que deveria apenas ir embora dali, em vez de persistir em tolerar? Por que tratamos o tempo de forma tão tosca e o dinheiro de forma tão valiosa? Claro que o dinheiro devemos tratar sim desse jeito, mas o tempo não deveria ser ainda mais valorizado por nós? É o que representa a nossa vida. E cada segundo que usamos errado, somos direcionados à mediocridade e ao fracasso. Cada minuto que vivemos de forma inútil é um desrespeito com nós mesmos. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.